Vamos abrir as Escrituras. Nós vamos no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, inicialmente. Esse versículo tão conhecido, que nos diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Queria ressaltar essa palavra unigênito, ou Filho unigênito. Versículo 18: quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Novamente a palavra unigênito. Agora nós vamos no capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Versículo 18. Ninguém jamais viu Deus, o Deus unigênito que está junto do Pai é quem o revelou. Agora nós vamos um pouco mais à frente, o livro de Hebreus, capítulo 2, versículo 14. Que nos diz: porque convinha visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas, carne e sangue, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Seguindo, agora nós vamos no versículo 10. Porque convinha que Deus, por causa de quem, por meio de quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio do sofrimento o autor da salvação deles, pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. É por isso que Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, no meio da congregação eu te louvarei. E outra vez, eu porei nele a minha confiança, e ainda, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Agora nós vamos em Romanos 8, versículos 28 e 29. Que nos diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Amém. Pai, mais uma vez queremos rogar a Tua misericórdia, que tenhas compaixão de nós. Oramos de novo, porque sabemos de novo quão fracos, incapazes, débeis nós somos para ler, compreender e obedecer a Tua palavra. Por isso nós pedimos que o Senhor nos dê graça e iluminação do Teu Espírito. Abra os nossos olhos, Senhor, para vermos mais do Teu Filho, ouvirmos a Tua voz e sermos aperfeiçoados, conformados à Sua imagem. Nós pedimos que o Senhor seja glorificado nessa noite. Em nome de Jesus, para a Tua glória. Amém. É muito interessante se
olharmos os detalhes das Escrituras, as palavras, porque absolutamente nada é por acaso nas Escrituras Sagradas. Ela foi inspirada por Deus, e aí temos a sabedoria de Deus, temos o coração de Deus. E Deus nos fala, embora às vezes sejamos tão distraídos. A Bíblia chama Jesus inicialmente de unigênito de Deus, ou unigênito do Pai. E significa que ele foi o único gerado, o único segundo a sua espécie, gênito de gerado e único conforme ele. E depois nós vemos que a Bíblia chama de primogênito, ou primeiro entre muitos semelhantes a ele. Então nós poderíamos considerar que temos um caminho do Filho de Deus como unigênito para o primogênito. E esse é um caminho misterioso e ao mesmo tempo glorioso, porque foi o caminho do Calvário, o caminho da cruz. Quando nós olhamos a palavra, nós vemos que Deus faz declarações de amor em relação ao seu Filho. Quando ele está no Jordão, havia se passado cerca de 400 anos entre Malaquias e João Batista. Isso é chamado de silêncio profético. Deus em silêncio. Muitas coisas estranhas aconteceram nesse tempo, como o surgimento de falsos profetas, filósofos e as guerras na época de Alexandre o Grande, tantas coisas terríveis que aconteceram, mas ao mesmo tempo Deus estava pavimentando o caminho para a vinda do seu Filho. E quando Jesus vai ao batismo nas águas, aquele céu que até então estava fechado, como de bronze do juízo de Deus, os céus se abriram e ouve-se uma voz desde os céus: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. E o Espírito Santo veio em forma de pomba sobre ele, e aí nós temos a Trindade: o Pai que enviou o seu Filho que, embora Deus, se fez homem, e o Espírito Santo vindo habitar, ou vindo revesti-lo, para que ele cumprisse o seu ministério. Mas nós temos essa confissão maravilhosa do Pai em relação ao seu Filho: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. No capítulo 17 de Mateus, quando Jesus levou seus discípulos ao Monte da Transfiguração, especialmente Pedro, Tiago e João, ali ele se transfigurou diante deles. E Pedro, como sempre, impetuoso, alguém para frente, falou: é bom estarmos aqui. A cabeça de Pedro já estava cheia de ideias, muitas das vezes como as nossas, estamos cheios de opiniões. Se o senhor quiser, nós vamos fazer 3 tendas aqui: uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Quando ele compara o Filho de Deus com Moisés e Elias, ou quando ele tenta, pelo menos, elaborar um meio de perpetuar o ministério de Elias e de Moisés e dividir a atenção que era própria do Filho de Deus, quando ele ignorou, por ignorância, não proposital, de que Jesus é a centralidade de todas as coisas, ele foi o cumprimento das profecias de Elias, que apontava para o Filho de Deus, todos os profetas, e também o cumprimento da lei. Então, uma nuvem dos céus os encobriram, eles caíram de bruço e ouviram aquela voz: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho o meu prazer, a ele ouvi. Quando eles abriram os olhos, a ninguém mais viram senão a Jesus. E isso é um texto maravilhoso de que nós não podemos, embora louvamos a Deus pelos homens de Deus, graças a Deus por Moisés e Elias, graças a Deus pelos mestres e profetas, mas jamais poderemos dividir o nosso foco para Moisés ou Elias ou para qualquer outro servo de Deus que seja. Quando há atenção além do devido para qualquer homem que seja, por mais dotado que ele seja com o ministério, dom da palavra do Senhor, isso começa a ofuscar a nossa visão de Cristo, e uma nuvem agora de trevas passa a acontecer como um véu de cegueira espiritual entre nós e o Senhor. O Senhor não quer isso conosco. Ele quer que realmente todas as coisas, tudo de fato, convirjam para o Filho de Deus.
Mas é muito interessante o testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E João, por várias vezes, ele usa esse termo testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E quando vemos Deus falando do seu Filho, vemos que ele é o seu unigênito. Ele tinha apenas um único filho. O seu amor pelo seu filho era tão grande que ele descortina o seu coração através da palavra de diferentes maneiras. Uma vez ele disse que o rei quis fazer bodas para o seu filho. Isso está no livro de Mateus. E esse rei fala do nosso Deus. E o seu filho único, o nosso Senhor Jesus Cristo, e bodas com a sua esposa ou a sua noiva, que é a igreja. Ali já começa a desvendar aquele desejo que ele revelou desde o Éden. Não é bom que o homem fique só. Far-lhe uma ajudadora que lhe seja idônea. Quer dizer, esse homem que estava só é o seu filho. Adão é uma figura de Cristo e Eva uma figura da igreja. Deus amava tanto o seu filho, que por um lado o seu filho era tudo e todo o seu desejo, que ele quis ter muitos filhos à imagem e semelhança do seu filho. E ao mesmo tempo ele quis encher o universo com a glória do seu filho. Os céus, a terra e tudo que existe foram feitas por causa do filho. Deus quer encher de plenitude, de graça do seu filho todas as coisas. E por isso, disse Paulo aos Efésios, que Deus constituiu a Jesus como cabeça da igreja. E vai dizer que a igreja é a plenitude daquele que enche todas as coisas. Você já imaginou isso? A igreja é o corpo de Cristo, mas ela é a plenitude, é como que a extensão daquele que enche todas as coisas. Ou seja, cada um de nós não participamos da divindade do Filho, mas cada um de nós passamos a habitar no Filho. O Filho passa a habitar em nós. E agora existe essa unidade mística, espiritual, da vida do seu Filho, do Espírito do seu Filho em nós. E através de nós, o seu Filho está sendo revelado a todo o universo. Por isso que Paulo vai dizer aos Efésios, no capítulo 3, verso 10, que agora a multiforme sabedoria de Deus, até então oculta de anjos e principados e potestades, vem sendo revelada a eles. Cada movimento do Filho de Deus foi uma forma de Deus revelar as glórias do seu Filho. E agora, através da igreja, os anjos estão contemplando coisas que ninguém jamais imaginou, nenhum deles imaginou, a não ser o conselho da vontade da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, desde a eternidade. Isso é muito misterioso. Fico imaginando a ira, a fúria do inimigo contra esse mistério de Cristo e a igreja, porque a Bíblia fala isso. Da oposição do inimigo contra Jesus, o herdeiro de todas as coisas, por isso que ele quis usurpar o trono de Deus. O livro de Isaías 14, Ezequiel 28 mostram isso. Que o inimigo foi lançado por terra porque ele quis usurpar o trono que pertencia ao Filho de Deus. Mas ele não odeia apenas o Filho de Deus e o trono do Filho de Deus. Ele odeia também a criação principal de Deus, que foi o homem, e especialmente a igreja. Por quê? Porque sendo os anjos criaturas criadas por Deus, que não têm um corpo corruptível como o nosso, e ainda assim eles foram lançados dos céus, porque eles quiseram ter uma autonomia, uma independência de Deus para seguir um reino próprio. Agora, quando eles olham para nós, muito mais fracos que eles, o livro de Hebreus diz que Deus fez o homem inferior aos anjos. E ele vê o homem dependendo de Deus, querendo a Deus, amando a Deus. Então eles criam muitos meios de tentar nos enganar, de tentar nos iludir, para nos tirar desse propósito de Deus, que é ter muitos filhos semelhantes a Jesus. Por isso que o diabo tentou Adão lá no Éden com Eva. E ele semeou no coração deles essa independência que ele teve, o inimigo, desde o começo. Mas devemos considerar os nossos olhos naquilo que é fundamental, essencial,
que Deus aponta o seu Filho, e todas as coisas são por causa do seu Filho. João, como nós ontem ressaltávamos o testemunho de Jesus Cristo, João está ressaltando essas coisas. O testemunho de Jesus Cristo, as glórias de Jesus Cristo. E ele vem relatando coisas que os outros evangelistas não relataram. Por exemplo, ele começa o seu evangelho, e você vai lembrar como ele começa, no princípio era o Verbo, a palavra eterna de Deus, o Logos de Deus, o pensamento de Deus, a expressão exata do seu ser. O Verbo estava com Deus. Muito interessante que a palavra com é uma proposição lá no grego que significa face a face, mostrando que embora o Pai seja Deus e uma pessoa, o Filho também é Deus, como está no versículo 18 que lemos. E ele está face a face com seu Pai. Um só Deus, em três pessoas, uma só natureza, uma só essência, coexistindo de maneira extraordinária. O Filho revela o Pai, o Filho procede do Pai, o Filho é a expressão exata do seu ser, o Filho é o conhecimento do próprio Pai. Quando o Pai pensa em si, como dizia o irmão Dino, ele vê o seu Filho. O Filho é a expressão do Deus invisível, ele é a imagem do Deus invisível. E o Espírito Santo procede da comunhão do Pai com seu Filho, e esse amor procedente é o Espírito Santo. Agora, essa comunhão que existia desde a eternidade, impenetrável, perfeita, exclusiva dessas três pessoas, ela agora foi revelada aos homens. E João começa a revelar que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, porque a divindade do Filho estava sendo atacada nesse final do primeiro século, especialmente na virada da segundo período do primeiro século, e João está voltando a trazer um testemunho perfeito de quem é o Filho de Deus, embora 100% Deus, é 100% homem. Ele é o Messias esperado, prometido, ele é o Cordeiro de Deus, conforme as tipologias. Ele é o Cristo de Deus, o ungido de Deus, ele não pode ser confundido, diminuído. Tanto que Jesus pergunta aos seus discípulos, quem dizem os homens ser? O que os homens falam acerca de mim? Uns falam que tu és João Batista, uns falam que tu és Elias, ou algum dos profetas, quem sabe Jeremias, porque Jeremias chorava demais. E vocês, quem dizem que eu sou? Quer dizer que os homens tinham um testemunho, uma consciência deturpada acerca do Messias, do Filho de Deus. E Pedro, tomando a palavra, responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus responde: bem-aventurado és tu, Simão Barjona, que não foi carne nem sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Jesus já havia falado que ninguém conhece ao Pai senão o Filho, ninguém conhece o Filho senão ao Pai, ou exceto aqueles a quem o Pai quiser revelar. É impossível conhecer a Deus, exceto por meio de revelação. E o Filho veio revelar o Pai, e o Pai revela o Filho. O assunto do Pai é o Filho. E agora Jesus está dizendo: Pedro, não foi especulação humana, não foi sua sabedoria, não foi sua dedução. Não. Você é bem-aventurado porque foi o Pai que o revelou acerca de mim. Essa revelação foi progressiva, porque Pedro começa a ver as glórias de Cristo desde o começo do seu discipulado, quando ele promove aquela pesca milagrosa, miraculosa, através do barco de Pedro. Pedro se prostra no chão e fala para Jesus se apartar dele, porque ele era um pecador. Ali ele começa a ver a divindade do Filho de Deus. E ele viu várias vezes Jesus se manifestando em sua glória, assim como João, Tiago e todos os demais. Esse conhecimento extraordinário do Filho de Deus, que é o assunto de Deus, que é o que Deus se dispôs a fazer e se dispõe a fazer, e Ele agora nos chama para conhecê-lo. E que coisa maravilhosa! O Filho unigênito de Deus, um único Filho.
Mas agora a Escritura chama ele de o primogênito. Você percebe que houve um caminho de unigênito para primogênito? E é interessante que, por um lado, João chama ele de filho unigênito. O versículo 14 vai nos dizer: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Falando da encarnação do Verbo no ventre de Maria. Ele se fez vulnerável. Aquele que é soberano e infinito entrou em nossa história. Ele é eterno, sem princípio nem fim. Entrou em nossa história e agora seus anos passam a ser contados como homem. Aquele que é o Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso, se tornou um neném vulnerável. Que coisa maravilhosa! O Deus eterno se faz homem. E como homem ele se faz escravo. Como escravo ele desce, ele foi obediente e obediente até a morte, e morte de cruz, e ele desceu às partes mais baixas da terra. E aí Deus o ressuscitou. E ele agora ressuscita com o corpo glorificado. E ele ascende até os céus. E quando ele volta até os céus, o Espírito Santo é derramado. Esse texto que nós lemos em Hebreus, visto que os filhos dos homens participam de carne e sangue, Jesus também participou semelhante a nós de carne e sangue. Ou seja, ele tomou a nossa forma humana, porém sem pecado. Porque se o homem, uma vez que pecou no Éden, perdeu a comunhão com Deus e jamais voltaria à comunhão com Deus, ele jamais se aproximaria de Deus. Agora que houve essa ruptura da comunhão, e Deus, embora aparecesse e falasse aos homens no Velho Testamento, jamais poderia habitar nos homens, porque Deus tem uma natureza incriada, ele é incriado, o homem é criado, ele é 100% santo, nós somos 100% pecadores. Como agora vai poder habitar no homem? Embora fosse o seu propósito. Então o livro de Hebreus diz que o Verbo se fez carne. O capítulo 10 vai dizer que sacrifícios e oblações não agradaram ao nosso Deus, então Jesus diz: um corpo me preparaste. E ele veio para remover o primeiro pacto, estabelecer o segundo. Aquele corpo está falando da sua humanidade, desde o ventre de Maria, e ele veio para cumprir a vontade do Pai em obediência. Agora aquele Deus eterno com o Pai se faz homem, entra em nossa história, e ele vem viver em sua humanidade nova, sua nova vida, para ser semelhantes a nós. Em tudo foi tentado, porém sem pecado. Ele levou sobre si as nossas dores, e isso é algo muito grande, esse mistério. Se o homem não pode se achegar a Deus e jamais seria como Deus, então Deus se fez homem. Ele se confinou, ele se reduziu, ele se despojou dos seus privilégios, das suas prerrogativas como Deus, sem deixar de ser Deus. Ele se humilhou, ele se esvaziou. Ninguém o esvaziou nem o humilhou. Foi ele mesmo que veio voluntariamente cumprir a vontade do seu Pai. Agora, Deus se fez homem e ele veio habitar entre nós, tomou a nossa natureza. Já na lei já havia falado que um animal de uma natureza ou espécie não poderia coabitar com outro animal de natureza ou espécie diferente, seria uma anomalia. Agora, o que dizer conosco que Deus jamais poderia habitar em nós, sendo Ele santo e nós pecadores. Mas o Filho de Deus se tornou da mesma espécie ou da mesma natureza que a nossa, porém sem pecado. Então agora ele tem essas duas naturezas. Ele tem espírito, ele tem alma, ele tem corpo. E quando ele ressuscita glorificado e chega aos céus, o Espírito Santo é derramado. E aí, como disse João, viremos para ele e faremos nele morada. Aqueles que crescem no Filho e obedecessem seus mandamentos, Deus viria habitar em nós, porque Jesus se fez homem. Deus jamais poderia habitar no homem, mas como Jesus é homem também, ele agora ressuscitou com esse espírito humano, porém glorificado, uma natureza glorificada. E aí Paulo vai dizer em Romanos 8,15, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele.
O que é o Espírito de Cristo? Por um lado é o Espírito Santo, mas por outro lado é o Espírito de Jesus, Deus que é homem, glorificado. E essa união perfeita, isso é extraordinário. Somente assim Ele pôde habitar em você e em mim, porque Ele tomou a nossa natureza. Agora a Escritura chama Ele de primogênito. Por isso que esse texto de Hebreus, tão extraordinário, Hebreus capítulo 2, versículo 14 diz: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas, para que por sua morte, então Ele morreria. Quanto mistério temos nisso, na encarnação, na crucificação. O livro de Hebreus capítulo 5, verso 8 diz que, embora Ele sendo filho, Ele aprendeu obediência pelas coisas que sofreu. Como pode, se Ele é Deus perfeito, aprendeu obediência pelas coisas que padeceu? Claro, Ele aprendeu como homem, porque nunca foi necessário sequer criar uma linha de pensamento sobre obediência, porque obedeceria a quem? Se Ele, o Pai e o Espírito Santo eram um só Deus, e Ele jamais experimentaram a desobediência ou a possibilidade da desobediência, porque eram perfeitos. Mas como homem, Ele teve que experimentar e aprender a obediência por meio do sofrimento como homem. Ele experimentou a dor, o sofrimento, tanto que no Getsêmani, por causa da agonia da paixão da cruz, seu suor se transformou em sangue, em gotas de sangue, e ele clama: Deus meu, ele ora ao Pai, se fosse possível, apartar dele aquele cálice do sofrimento, porque ele saberia que levaria sobre si todos os nossos pecados. Não era simplesmente o sofrimento dos pregos, dos chicotes, dos cravos, da vergonha, da dor, da tortura, não. Mas especialmente o sofrimento daquilo que um dia ele clamou na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Jamais, em toda a eternidade, o Filho teve algum lampejo, nem de segundos, de milésimos, da ausência da presença do seu Pai. Sua maior dor não foi a dor das suas feridas e dos cravos, mas foi a ruptura, que é um mistério, em 12.000 anos de história da igreja, complicado demais entender e explicar. Por que me desamparaste? Aquele dia obscuro, aonde a ira de Deus, o cálice da ira de Deus contra o pecado, caiu sobre o seu Filho. Porque Deus é justo, Ele julgou o pecador, e a sentença foi a morte. A sentença foi a condenação. Imagina aquele tribunal na eternidade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paulo chama de conselho da sua vontade. Tudo que eles fazem, eles estão em si, no mesmo pensamento. Seu trono é um trono de justiça. E a ira de Deus foi derramada. Mas como a misericórdia triunfa sobre o juízo, poderíamos assim tentar imaginar o mesmo Filho junto com o Pai que condena, porque é Deus e é justo e santo. Agora ele sai correndo enquanto o juízo de Deus está vindo do trono de Deus para a terra sobre os homens. E ele vem, toma o nosso lugar na cruz, e aquele castigo que era nosso caiu sobre ele. Foi do agrado do Pai moê-lo. É muito estranho tudo isso. Quem sabe, provavelmente, apesar de nos céus com Ele termos toda a eternidade, Ele é tão grande que jamais compreenderemos toda a plenitude desse mistério da Trindade e desse propósito santo em Cristo Jesus. Por isso que, graças a Deus, o curto tempo que nos resta nessa terra, devemos não nos distrair e colocar toda a nossa atenção no Filho de Deus e conhecê-lo. Conhecê-lo em todas as coisas, porque não podemos deixar nada que Deus nos deu do lado de fora, mas todas essas coisas devem ser consideradas em Cristo e por meio de Cristo. Ele é o primogênito de Deus e agora não mais o unigênito. E ele jamais poderia voltar ao que era antes, porque agora nós temos esse mistério da sua encarnação. O Eterno entrou em nosso tempo
E ele agora passou a ter uma humanidade, a humanidade humana. Versículo 10 de Hebreus diz: porque convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem todas as coisas existem, olha isso, irmãos, conduzindo muitos filhos à glória. Não o Filho, mas agora muitos filhos. Como? Porque Ele tomou o nosso lugar. Ele nos visitou. Aperfeiçoar-se por meio de sofrimento, o autor da salvação deles. Como assim aperfeiçoar-se? Ele não era perfeito? Sim, sempre perfeito. Mas aperfeiçoar-se como um homem, não que fosse imperfeito, mas dá o sentido de maturidade, de plenitude. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. É por isso que Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos. Lembra a primeira vez que isso aconteceu? Foi quando Jesus ressuscitou e aparece às mulheres e manda Maria Madalena avisar os discípulos: vá dizer aos meus discípulos que eu subo para o meu Deus e vosso Deus, meu Pai e vosso Pai. Então ele chama ele de irmãos. Ainda fala assim: e dizer a Pedro que havia negado o Senhor tão misericordioso, ele restaurou Pedro de novo. Meus irmãos, ele é seu irmão, ele é meu irmão. Quando a gente era garoto, às vezes um garoto mais velho, mais forte, ia brigar conosco, queria tomar nossa merenda, seja lá o que for, tínhamos o privilégio de chamar nosso irmão mais velho, né? Que era mais forte que nós. Agora aquilo é só uma figura muito pequenininha desse mistério. Nós temos um irmão mais velho, temos um primogênito. Então não devemos temer o pecado, o mundo, a morte, o diabo, a corrupção do gênero humano, a tribulação, o anticristo, seja lá o que for. Nós temos um irmão mais velho. E é interessante que o nosso irmão mais velho, nosso irmãozinho de carne e sangue, ele é uma pessoa, um elemento. O nosso irmão mais velho, embora ele seja uma pessoa e nós outras, Deus nos fez habitar dentro do nosso irmão mais velho. E o Salmo 91 chama ele de esconderijo do Altíssimo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Quem é esse esconderijo? Não é uma montanha, uma rocha, não. Nosso esconderijo é o seu Filho. Tanto que Paulo vai falar em Colossenses 3, né? Se já ressuscitaste com Cristo. E depois ele vai dizer que a nossa vida está escondida com Cristo em Deus, o esconderijo do Altíssimo. Não podemos jamais sair desse esconderijo. Claro que o inimigo está sempre nos chamando por meio do pecado. Chama você e a mim, a tentação. E se a gente responde, nós saímos do esconderijo. Quando o inimigo nos olha, não nos vê. Ele vê Cristo. Cristo em nós, a esperança da glória, porque somos novas criaturas. Ele habita em nós e nós nele de maneiras inseparáveis. Mas o que ele faz? Ele quer nos levar a viver na carne como antes de conhecermos a Cristo. Quando nós obedecemos à carne, à inclinação do pecado, saímos do esconderijo. E é assim que o homem peca. Mas, queridos irmãos, ele nos chamou de irmãos. Não se envergonha de chamá-los de irmãos. Isso significa que agora temos uma grande responsabilidade, porque nós representamos o nosso irmão mais velho nesse mundo. E ele é tão nobre, tão cavaleiro, e ao mesmo tempo tão advogado, tão intercessor, que ele acredita que por sua vida em nós, por sua graça em nós, nós vamos representá-lo bem aqui. Por isso que não devemos, de maneira nenhuma, procurar viver para nós ou desagradá-lo. É por isso que ele fala que se alguém quiser vir após mim, a primeira coisa é negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me, porque agora vamos viver pela sua nova vida, a sua vida ressurreta em nós. Já não é uma questão de religião, é uma questão de que o Filho de Deus volta a andar na terra por meio dos seus irmãos,
E agora é uma vida nova, ininterrupta. E nós temos que representá-lo muito bem. Aos meus irmãos declararei o teu nome. Agora o filho tem uma ocupação. Ele quer nos levar a conhecer o seu pai. Esse é o nosso assunto. No meio da congregação, eu te louvarei. Ele anuncia o Pai e louva ao Pai quando nós louvamos. Por isso que os nossos cânticos têm que ser bíblicos, cristocêntricos. Não voltado para o homem, para a animação humana. O que pega mais, qual é o corinho, a música agora que está mais bombando aí nas redes sociais e tal. Isso é coisa do velho homem, né? É Jesus que canta entre nós enquanto nós cantamos. E ele anuncia o Pai no meio da congregação, quando nós pregamos a palavra e Cristo é a nossa mensagem, o Pai é feliz, é satisfeito. E outra vez, eu porei nele a minha confiança. E ainda ele declara, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Quando isso aconteceu? É quando o Filho, ele vem na encarnação como unigênito e ele volta para o Pai como primogênito. Claro que não estávamos lá em relação ao tempo cronológico, mas estávamos ali em relação à onisciência de Deus, porque Deus vê tudo antes das coisas acontecerem e ele não está confinado, limitado ao tempo. Ele é eterno. Quando Jesus volta, eis aqui a mim e em mim todos os seus filhos, os irmãos, muitos irmãos a quem Deus me deu. Então ele é chamado de primogênito. Que coisa extraordinária, não? Que coisa maravilhosa. Agora nós podemos entender esse texto tão famoso de Romanos 8, versículo 28, por que Paulo vai usar um termo, sabemos que todas as coisas cooperam. Quando se sabe disso? É quando se compreende esse mistério de Deus em Cristo, esse propósito maravilhoso, que não é fazer bem ao homem, poupar o homem, mas é nos conformar à imagem do seu Filho. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas é só isso que a Bíblia fala? Não. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Talvez poderíamos estar confusos. Em que o sofrimento coopera com aqueles que amam a Deus? Mas se formos além daqueles que são chamados segundo o seu propósito, então Deus tem um propósito, então porque ele tem um propósito, então nada saiu do controle de Deus, já que ele é Deus. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu. Como assim de antemão? Paulo vai dizer em Efésios 1:3 que Deus nos conheceu antes da fundação do mundo. E nos predestinou nele, deu um destino para nós. Ele nos viu diante de si. Aqueles que de antemão Deus conheceu, ele também os predestinou para ir para o céu? É isso que diz a Bíblia? Não. O céu não é o propósito de Deus, embora o céu faça parte do propósito de Deus. Mas seu propósito é com seu Filho. Deus nos predestinou para serem conformados à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aquele mesmo prazer que o Pai tinha e tem no seu Filho quanto ao unigênito, ele quer ter esse mesmo prazer em milhões e milhares e milhares e milhares e incontáveis de filhos semelhantes a Jesus. Por isso ele nos salvou, não para o céu. Deus nos salvou para ele, para o Filho. Poderíamos imaginar que os céus sem Cristo é um inferno. E o inferno com a presença de Deus se torna um paraíso, os céus. Porque o assunto de Deus não é um lugar físico, um espaço, seja acima ou abaixo. O assunto de Deus é o seu Filho. Então agora ele está dizendo, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Agora nós podemos considerar que a vontade de Deus é nos conformar ao seu Filho.
Por isso que tolice quando alguém pensa em querer ter uma carreira, ser bem-sucedido, um bom casamento, e passa a escolher uma série de coisas, colocando ele mesmo no centro. Por isso que às vezes encontramos casais, especialmente os mais novos, ou aqueles que estão na metade aí da carreira como casados. Será que eu casei com a mulher mesmo que deveria ser minha esposa? Ou a mulher pensa, será que era ele mesmo que deveria ser o meu marido? Por quê? Porque às vezes somos o centro de tudo e queríamos um escravo, não um marido. E queríamos uma boneca para o nosso prazer, não uma ajudadora. Quando o nosso ego não está sendo satisfeito nas coisas, nós achamos que estamos fazendo alguma coisa errada. E nós não entendemos que Deus nos levou ao casamento com pessoas diferentes, dessemelhantes, para nos quebrantar, nos complementar e nos aperfeiçoar a imagem do seu Filho no casamento. Ou esquecemos que Cristo e a Igreja é o sentido verdadeiro do casamento. Na verdade, o casamento do homem com a mulher é só uma figura desse grande mistério de Cristo e a Igreja. Então, quando começamos a conhecer Cristo, tudo faz sentido, mesmo as coisas mais terríveis. Lutero disse que até o diabo é o diabo de Deus, porque ele não pode fazer absolutamente nada que vá além da soberania e dos limites que Deus coloca. Um autor chamado Scrooge, ele disse que Lutero nunca teria sido Lutero se não fosse por meio do diabo, no sentido de que Deus permitiu o diabo tentar Lutero, ao ponto de que Lutero conheceu o Evangelho, as insondáveis riquezas de Cristo por causa do Evangelho, quando ele estava ali sendo perseguido, afrontado, seus olhos foram abertos. Então não existe absolutamente nada fora do controle de Deus. Quem começou, por exemplo, o drama de Jó? Foi Deus que perguntou a Jó. Está vindo de onde, Jó? Estou vindo da terra e passear por ela. Eu penso que ele mentiu, ele é o pai da mentira. Deus pergunta assim, em outras palavras, eu estou só imaginando. Você estava passeando? Como é que você consegue passear se eu tenho o meu servo Jó lá? Um homem íntegro, justo, temente a mim. Ou seja, o passeio do diabo se tornou um lugar de espinhos e abrolhos, porque quando ele olha para Jó, é insuportável ver a consagração e o amor de Jó a Deus, já que ele um dia foi expulso porque ele deixou de se consagrar e amar a Deus. Também você dá suborno, você suborna Jó, você dá tudo para ele, está cheio de fazenda, as filhas mais bonitas, os filhos bonitos, tem tudo. Tira. Vamos ver se Jó não blasfema contra ti. Ele falou, vai, só não toca na vida dele. E ele foi. E coisas terríveis começaram a acontecer. Catástrofes, mortes, miséria, quantas coisas terríveis. Daqui a pouco vem o diabo de novo. E vai Deus falar com ele de novo. Também você está poupando a vida dele, né? Pela pele, por sua vida, o homem fará qualquer coisa. Ele falou, vai. Mas você não vai matar ele. E lá foi Jó. Lá foi o diabo. E Jó foi contraído com uma peste terrível de lepra e de tudo que a gente pode imaginar. E ele permaneceu, Jó permaneceu fiel. Mas esse drama começou com Deus, não começou com o diabo. O diabo não começa nada. É uma permissão de Deus. De maneira que aquele homem que sofreu tanto, ele foi só um exemplo para nós de quando passarmos em lutas, em sofrimento, em doença, em conflito, em qualquer coisa, em angústia, em depressão, devemos nos lembrar que Deus permite, não que Ele é ministro, essas coisas para nos conformar à imagem do seu Filho. Não tem nada fora do controle do Senhor. Por isso que Paulo diz assim, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O capítulo 5 de Romanos nos diz assim, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Uau! Como que é isso, Paulo? Se gloriar nas tribulações? Claro!
Porque ele está vendo que a tribulação, a mistura da tribulação, é como uma obra-prima que vai produzir a manifestação de Cristo em nós. Quando ele fala que se gloriava na esperança da glória de Deus, você vai encontrar em Colossenses o que é a glória de Deus. Porque ele diz, Cristo em vós é esperança da glória de Deus. Por isso que Paulo está dizendo que ele se gloriava inclusive nas tribulações. E aí então ele pode falar em Romanos 8, 29. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Que coisa maravilhosa, irmãos. Se os nossos olhos fossem abertos plenamente, nós não estaríamos presos e nem reclamando de tantas coisinhas, né? As pessoas procuram um lugar melhor para reunir, elas se dividem, elas murmuram. Quantos problemas! Porque não entendemos que mesmo as crises da igreja, ou as crises da educação dos filhos, ou as crises, enfim, são infinitas crises, são meios para conhecermos o Senhor e sermos conformados à sua imagem. De maneira que você não tem que sair do conflito. Nós temos que orar para conhecer Cristo no meio do conflito e aprender o que Ele quer de nós e como os amadurecermos no meio do conflito. Por isso que diz até que a morte nos separe, porque o casamento é essa arena desse espetáculo de quebrantamento, de aperfeiçoamento do Cristo vivo em nós, por meio dessas crises que nós muitas das vezes enfrentamos. Agora tem uma coisa maravilhosa em Romanos capítulo 5, versículo 9, que nos diz: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Somos justificados pelo sangue de Cristo. E aí, porque somos justificados pelo sangue de Cristo, nós somos por ele salvos da ira. Então existe um aspecto da salvação que é a salvação da ira, ou a condenação eterna. Segue o texto. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Está vendo que já não é a ira? Salvos da ira, por meio do sangue que nós fomos redimidos. Mas ele agora está dizendo que muito mais agora, uma vez que fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais agora, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então agora existe um aspecto da salvação, que é a salvação de toda a herança do velho homem, de tudo aquilo que herdamos do homem caído, o homem velho, o Adão, e vamos sendo substituídos. É a vida de Cristo sendo vivida em nós, é viver pela vida de outro. Lembra-se de Gálatas? Paulo diz: quando aprouve a Deus revelar seu Filho em mim, ele não consultou nem carne nem sangue, capítulo 1 de Gálatas. Ele descobriu que Deus o escolheu desde o ventre da sua mãe, Deus o viu. E o seu chamamento era para que Cristo fosse revelado a ele e nele. Mas no capítulo 2 ele vai dizer: já estou crucificado com Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. É essa vida que ele espera que nós venhamos viver. Viver pela vida de Cristo. E Cristo é o cordeiro que, como ovelha muda, vai ao matadouro. Cristo é aquele que ama o Pai, a vontade do Pai. Quando nós passamos a viver pela vida do Filho, todo o nosso prazer está em agradar e obedecer ao nosso Senhor. É por essa vida que temos que viver. Por isso que agora Paulo vai dizer, ainda em Gálatas 4:19, meus filhinhos, por quem de novo eu sinto as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Eles estavam como que abortando o Filho de Deus, porque eles queriam uma vida cristã sem sofrimento.
Eles queriam o céu, mas sem trilhar o caminho da cruz. Eles queriam uma vida vitoriosa sem abandonar a velha natureza. Eles queriam um aperfeiçoamento, mas não, digamos, uma transformação. E a obra de Deus é nos transformar a imagem do seu Filho. Por isso que depois Paulo vai dizer que ele estava crucificado para o mundo e o mundo para ele. Também em Gálatas. E no versículo 14 do capítulo 6, ele diz: olha, de agora em diante ninguém me moleste mais, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo Jesus. Cristo revelado em mim, Cristo vivendo em mim. Agora Paulo gerando vida para os seus filhos, que é um ministério. Crucificado para o mundo para ele, não buscar mais nada nesse mundo. E a sua vida com Cristo afetou inclusive o seu corpo. Então essas confissões de Paulo, que seremos salvos pela sua vida, está mostrando que o viver do cristão é viver não uma vida de esforço humano. Eu vou me esforçar e você não vai conseguir. Mas é pela fé viver pela vida de Cristo, à medida que você o conhece e crê na sua santa palavra. Esse outro texto que fala de Cristo como nossa vida, em Colossenses, capítulo 3, a partir do versículo 1, que nos diz: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pense nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Ele está dizendo que isso deve ocupar a nossa mente, o nosso coração. Porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, está vendo? Ele não é só Salvador. Estamos em Colossenses 3. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Para Paulo, Cristo é a sabedoria de Deus, justiça de Deus, santificação, poder de Deus. Ele é todas as coisas que Deus determinou para nós e agora mostra que Cristo é a nossa vida, porque Deus nos colocou em Cristo e Cristo em nós. E aquele que era o unigênito, que vivia uma vida totalmente de prazer e satisfação com o Pai e veio para obedecê-lo, ele agora habita em nós. E ele quer continuar vivendo essa vida em nós, por meio de nós, e nós nele, para que aquele mesmo prazer que o Pai tinha no unigênito, ele agora quer ter nos irmãos do seu primogênito, que somos nós. Deus quer ter aquele gozo multiplicado. Antigamente era o gozo do seu filho, mas agora é um gozo multiplicado através de milhares e milhares de filhos semelhantes a Jesus. Até que o céu seja invadido, inundado, todo o universo, desse gozo da Trindade, ao qual nós somos introduzidos na comunhão do Espírito Santo. Não fomos introduzidos na divindade, porque isso é uma heresia que infelizmente surgiu. Mas nós agora somos participantes da natureza de Deus, porque Pedro vai dizer isso. Por quê? Porque ele nos deu a sua vida, e sua vida é divina. Nós não temos vida divina em si mesmo, mas ela veio habitar em nós e podemos viver por essa vida. E não somente isso, mas agora temos, como disse Paulo aos Coríntios, nós temos a graça de Deus, o amor de nosso Senhor e a comunhão do Espírito Santo. Olha, pensa um pouquinho nisso. Vamos voltar em Mateus 16. O que os homens falam a meu respeito? Sei lá, Elias talvez, Jeremias, um dos profetas, tudo confuso. E vocês? O que vocês falam que eu sou? Aí Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então Pedro tem uma revelação dupla, né? Porque em relação ao seu ministério, ele é o Cristo, o Messias, o ungido. Em relação à pessoa, ele é o Filho. Tá certo? Tá certo? Ele vê a pessoa e o ministério. Uma revelação dupla. Mas o que é interessante é que o Pai,
é que revelou isso para Pedro, porque Jesus falou, não foi carne e o sangue quem te revelaram. Então, quando a gente vai lá um pouco antes, no capítulo 11 de Mateus, Jesus vai dizer que ninguém pode conhecer o Pai se o Filho não revelar, e ninguém conhece o Filho se o Pai não revelar. Então, parece que Jesus faz uma pergunta aos homens que os homens não podem responder. Porque ninguém pode conhecer o Filho nem o Pai, exceto sobre a revelação. Mas quando Jesus está perguntando aos homens, ele está provocando em amor o Pai responder. Mas o Pai está respondendo às indagações do Filho por meio dos homens. Aquele diálogo que o Filho tinha com o Pai lá na eternidade, eles agora continuam tendo, porém por meio dos homens. E isso é a comunhão do Espírito Santo na igreja. Isso é igreja. O que é a igreja? A igreja é o diálogo do Pai com o Filho e do Espírito Santo, no meio ou por meio, através de muitos filhos redimidos, semelhantes, ou estão sendo conformados à imagem de Jesus. A igreja é a comunidade do Espírito Santo. A igreja é a extensão da comunhão da Trindade. A igreja é a casa onde o Deus triuno habita. A igreja é a plenitude de Cristo. A igreja não é terrena, ela é uma colônia dos céus. Por isso que a gente briga e faz um bocado de confusão na igreja, porque nós não entendemos bem essas coisas. Achamos que podemos inventar, dar opinião, agradar, e tem que ter isso, tem que ter aquilo, eu não estou satisfeito, e se não for assim não vai dar. O homem acha que ele tem alguma prerrogativa, de ter algum direito na igreja, ele não entendeu ainda que a cruz tem que eliminar tudo isso. Devemos viver assombrados pelo temor de não ferir a santidade de Deus, a comunhão do Espírito Santo na igreja. Nós estamos aqui pela graça de Deus que fomos chamados e convocados. Então, por isso, nosso movimento, nosso serviço, nossas conversas, nossas ideias, nossas sugestões de como vamos fazer ou não fazer, tem que ser em grande temor. Não por desagradar uma irmã ou um irmão, mas especialmente para não desagradar ao nosso Deus. Não ferir a comunhão do Espírito Santo. Então, quando nós vemos e entendemos a comunhão do Espírito Santo na igreja, a gente passa a ouvir até uma criança. Quem quer que seja, não fazemos acepção de pessoas. Porque agora ninguém mais conhecemos segundo a carne. Nós passamos a conhecer as pessoas em Cristo Jesus. Vai que é Cristo que está falando por meio dela. E você não ouve. Às vezes o marido não ouve a mulher. Mulher não ouve o marido. Porque acha que é só o marido ou só a mulher. Mas lembre-se que antes de ser sua esposa ou seu marido, eles eram membros de Cristo já, filhos de Deus onde Cristo habita. Por isso que a nossa relação é como marido e mulher, mas também como os filhos de Deus. Você tem que discernir o Cristo que habita na 01. Tá certo? Ou não diz a Bíblia, onde estiverem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou. Marido e mulher são 2. E às vezes nós queremos viver o casamento só num plano terreno e esquecemos que nós também fomos colocados nesse plano mais alto, que é a habitação de Cristo no casamento, na família. E nós devemos discernir essas coisas, vermos uns aos outros em Cristo. E aí nós passamos a amar os irmãos, amar uns aos outros. Amar sem fazer acepção e não querer conhecer ninguém segundo a carne. Amar os irmãos, essa é a vontade do Senhor. Esse é o propósito eterno de Deus. Que o universo seja cheio da plenitude de Cristo Jesus por meio da igreja. Vamos terminar lendo o capítulo 1 de Efésios. Agora podemos entender talvez melhor essa passagem. Capítulo 1 de Efésios, os últimos versículos. Versículo 20. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado e potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar não só no presente século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas,
o deu primeiramente à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Deus o colocou como cabeça de todo o universo, de todas as coisas, mas primeiramente o deu à igreja. E o que é a igreja? A igreja é o corpo de Cristo. Por exemplo, você tem seu corpo. Ele é o aspecto exterior, a casca da sua pessoa. Né? Então, quando nós olhamos o corpo de Cristo, ele está dizendo que ele é a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Quer dizer, que agora Cristo se manifesta e enche todas as coisas por meio da igreja. E a igreja é formada por salvos cristãos que estão sendo conformados à imagem de Cristo. Estão vivendo pela sua vida, pelos golpes da cruz, pela disciplina do Espírito Santo, até que Cristo seja tudo em todos. Então, muita gente quer assim, ser triunfalista, uma teologia triunfalista. Vamos orar para o governo interferir, dominar o mundo e tal. Que Deus nos guarde de que uma ideologia terrível não venha entrar no nosso país. Mas vamos nos lembrar que antes do Senhor governar o universo e essa terra, Ele quer governar primeiro a sua vida e a minha vida. Ele quer ser cabeça e encher todas as coisas no mundo por meio da igreja, quando nós nos sujeitamos. Tem muito cristão falando muita bobagem sobre política e tantas coisas, e até intercedendo, orando para Deus interferir aí em tantas coisas, desde que não interfira na vida dele. Isso é complicado, né? Que Deus nos ajude. E enfim, o capítulo 3 de Efésios, versículo 10. E isso para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais. Fique imaginando como que os anjos, principados e potestades, cada vez estão assim, estupefados, estão assombrados com cada manifestação da grandeza e glórias de Cristo por meio da igreja, quando a igreja entende algo de Cristo e obedece. Isso é mistério. Eles não sabiam de nada disso. A própria humanidade, a encarnação do Verbo, já é um grande mistério que os anjos não conheciam. Mas agora a multiforme sabedoria de Deus está sendo manifestada aos principados e potestades que viveram desde a eternidade, quando foram criados com Deus. Cada vez eles estão assim assombrados. Tem mais isso também. À medida que Cristo vai enchendo, dominando, se revelando em plenitude por meio da igreja, quando a igreja se submete a Ele. Então Deus conta uma história, a história do seu Filho aos principados e potestades por meio da igreja. É como se fosse um capítulo do livro que vai desabrochando cada vez mais quando Cristo vai conquistando o seu lugar. E o capítulo 4 de Efésios, versículo 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher de si mesmo todas as coisas. Então nós temos esse caminho glorioso do unigênito ao primogênito. Nunca mais ele foi chamado de unigênito. Ele agora é sempre chamado depois da sua glorificação, de primogênito. Apocalipse mostra ele como primogênito dentre os mortos. Paulo também aos Colossenses chama ele de primogênito dentre os mortos. Ele é sempre o primogênito, porque agora Deus não o vê mais sem nós. Toda vez que Deus olha para o seu Filho, lá está o Melque. Lá está cada um de nós, pecadores, miseráveis, destinados ao inferno, ao lago de fogo. Porém, por esse mistério do plano de Deus da salvação, o seu Filho tomou o nosso lugar, se encarnou, nos redimiu. E não somente isso, ele converteu inimigos em amigos, em filhos, e agora seremos como ele é, e o veremos como ele é, porque essa é uma obra maravilhosa. Que Deus nos abençoe, abra os nossos olhos e nos dê graça para ver esse caminho do unigênito ao primogênito, e por isso ele veio à cruz. Não podemos reduzir a salvação somente a esse aspecto
de que Deus nos tirou da condenação eterna do lago de fogo para nos levar para o céu, para cantar com a harpazinha lá com os anjinhos. Não é isso. É algo muito, infinitamente maior. Vamos orar ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Graças a Deus pela sua palavra.